Olá! Sabe quando um grupo pequeno tem sonhos gigantes? Como é que se consegue fazer a diferença de verdade, sem que todo mundo se esgote no meio do caminho? Hoje, a gente vai mergulhar numa estratégia interna fascinante que propõe um jeito radicalmente diferente e mais sustentável de ter sucesso. Essa tensão aqui é super comum, né? De um lado, aquela vontade imensa, as ambições que parecem uma montanha a ser escalada. Do outro, a realidade, uma equipe enxuta, com recursos contados, parece até uma receita para o desastre, para o esgotamento. Mas, e se a solução não for se esforçar mais, e sim usar uma estratégia mais inteligente? Para a gente entender essa estratégia, o nosso roteiro vai ter 5 passos. Primeiro, vamos ver qual é a armadilha do esgotamento. Depois, a gente descobre a pergunta que muda o jogo. Na sequência, vamos detalhar a estratégia de 3 partes, entender como medir o que de fato importa e, por fim, falar sobre o poder de ser fiel à missão. Vamos começar pelo problema. Então, vamos direto ao ponto. Muitos grupos pequenos caem numa cilada bem comum. Eles tentam copiar um modelo de organizações enormes, sabe? Modelos que exigem um monte de gente, muito recurso, muito esforço, e isso quase sempre não dá certo. E o resultado é essa espiral que a gente está vendo aqui. Começa com a ideia de copiar um modelo que não serve para a nossa realidade. Isso leva a um gasto excessivo de recursos, de energia, e o passo seguinte é inevitável. O time queima a largada, fica esgotado, e no fim das contas, a missão que uniu todo mundo acaba sendo deixada de lado por pura exaustão. Isso nos lembra de uma sabedoria antiga, que a fonte dessa estratégia faz questão de destacar: a importância de ser realista. Quem quer construir qualquer coisa precisa, antes de mais nada, calcular o custo. E não só em dinheiro, mas em tempo, em energia, para garantir que o plano seja sustentável para quem está na linha de frente. Ok, agora a gente chega no ponto da virada. A grande sacada aqui é que a solução não é trabalhar mais, e sim pensar de um jeito diferente. E tudo isso começa com uma mudança bem simples, na verdade, na pergunta que guia as ações do grupo. Essa é a pergunta padrão, né? Todo mundo faz. Como a gente alcança o máximo de gente possível? A intenção é ótima, é super ambiciosa, mas para um grupo pequeno, isso pode ser uma armadilha. O foco aqui é todo em escala, em números e impacto massivo e imediato. E aqui vem o pulo do gato. A grande revelação da estratégia é: essa é a pergunta errada. Focar nisso logo de cara é preparar o terreno para o fracasso, porque simplesmente não existem recursos para sustentar essa meta. Então, a pergunta que vira o jogo é esta aqui: como permanecemos fiéis exatamente onde estamos? Percebe a mudança radical? O foco sai do alcance e vai para a permanência. Sai da escala e vai para a fidelidade. A meta passa a ser a consistência e a presença bem ali, no nosso lugar. E é isso que nos traz para o conceito central, a tal da presença fiel. A ideia é que o objetivo inicial não é conseguir um resultado imediato, sabe? Não é converter ninguém. É simplesmente construir familiaridade e confiança através da consistência. Ok, com a mentalidade ajustada, como é que isso funciona na prática? A estratégia é bem simples, ela se divide em 3 frentes e foi pensada para um time de umas 20, 30 pessoas. Vamos ver cada uma delas agora? A primeira frente é a da presença. E o objetivo aqui é surpreendentemente simples. É só ser visto, regularmente. É se tornar uma cara conhecida na comunidade, sem aquela pressão de ter que puxar conversa ou vender uma ideia. E o mais legal é o quanto isso é pé no chão. Um time pequeno, de 6 a 8 pessoas, uma vez por semana, sempre no mesmo dia e no mesmo horário. É a consistência que cria o reconhecimento. E o ponto-chave é este: o sucesso aqui não se mede em quantas conversas foram iniciadas, mas em familiaridade. As pessoas estão começando a reconhecer o grupo. É isso que importa. A segunda frente é a do serviço. É aqui que a estratégia se torna algo que dá para ver e tocar. A ideia é construir boa vontade com ações práticas, que ajudem a comunidade de verdade. É deixar que as boas ações falem por si só. A logística aqui também é super tranquila. Uma vez por mês, por 1h30, 2 horas no máximo, uma equipe um pouquinho maior faz uma tarefa objetiva e visível. Pode ser limpar uma praça, ajudar no mutirão. A beleza disso é que o serviço abre portas e cria confiança sem precisar de um discurso. E a terceira frente, a de suporte, é o motor que fica nos bastidores. É o que dá a sustentação para as ações lá fora, de presença e de serviço. É aquela preparação invisível que faz todo o trabalho visível ser possível e eficaz.
E a grande vantagem dessa frente de suporte é a flexibilidade. Pode ser em encontros, em casa, cada um no seu tempo. O princípio aqui é profundo. É como se essa ação preparasse o solo da comunidade, deixando as pessoas mais abertas e receptivas para o engajamento positivo que as outras duas frentes querem criar. Certo. Se os objetivos mudaram, as métricas de sucesso também precisam mudar, não é mesmo? Como é que se mede o progresso quando o foco não está mais em números gigantes, mas sim numa presença de longo prazo? Olha só que contraste interessante. A ideia é esquecer aquelas métricas antigas de número de conversões e coisas do tipo. As novas métricas, as que importam de verdade, são sobre relacionamento. A comunidade já nos reconhece? As pessoas dão um oi na rua? Elas se sentem à vontade para chegar perto? Esse é o verdadeiro termômetro do progresso inicial. E este gráfico aqui, nossa, ele ilustra essa ideia perfeitamente. A barra da esquerda são os grandes eventos, que dão aquele pico de atenção, mas que passa rápido. Agora, olha a barra da direita. A estratégia de presença fiel constrói algo muito mais valioso e que dura. Uma confiança que vai crescendo de forma estável com o tempo. E agora, para a gente ir fechando, vamos reforçar o tema central de toda essa estratégia. A ideia de que resistência e fidelidade são mais importantes que um impacto de curto prazo. Então, o ponto crucial é este. Essa frase da fonte resume a filosofia inteira. O sucesso não é um evento isolado, é um processo. A recompensa não vem da intensidade de uma única ação, mas da consistência que a gente mantém ao longo do tempo. Mas para que isso tudo funcione, a saúde da equipe tem que ser prioridade máxima. E para garantir isso, existem algumas regras de ouro. Fazer rotação de equipes para ninguém se sobrecarregar, criar um ambiente sem pressão ou culpa e, talvez o mais importante, nunca comparar o seu pequeno grupo com outros maiores. Lembre-se sempre, um pouquinho feito com consistência sempre vai ganhar de um montão que leva ao esgotamento. E a gente termina com essa pergunta para refletir. E se a maior força de um grupo não for o tamanho dele, ou o impacto que ele causa de uma hora para outra, mas sim a sua capacidade de permanecer, de continuar ali, presente de forma fiel e consistente? Talvez seja aí que mora a verdadeira superpotência dos pequenos grupos.